Glória a Deus. Lá em Lucas 24, 13, os dois discípulos iam caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia ia dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido, de tudo o que havia acontecido. Jesus havia sido assassinado, foi crucificado, né? Ele foi crucificado. E eles vinham conversando sobre estas coisas. E aconteceu que, indo eles falando, iam fazendo pergunta entre si, e aproximou-se Jesus deles. Jesus se aproximou deles. E lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Só que eles não identificaram Jesus, né? E responderam um cujo nome era Cleopas. Esse Cleopas, na verdade, ele era irmão de José, marido de Maria, mãe de Jesus, então ele era tio de Jesus. E ele lhe disse: és tu peregrino? É você turista em Jerusalém? E não sabe das coisas que têm acontecido nesses dias? Você não está sabendo das coisas que estão acontecendo aqui, né? E Jesus então com aquela cara de quem não sabe de nada, falou assim: quais coisas? Né? O que está acontecendo? E ele lhes disse: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação à morte e o crucificaram. E olha que ele fala aqui no 21. E nós, que esperávamos que ele fosse, que remisse Israel, que salvasse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Irmão, então eu queria fazer um paralelo, né? Este povo, eles esperavam que Jesus salvasse Israel da escravidão, né, dos romanos. Eles eram escravos dos romanos, então eles esperavam a salvação. E aí, de repente, eles veem Jesus sendo assassinado e morto. Eles veem Jesus ser sepultado. E Jesus falava para eles, né, que no terceiro dia ressuscitaria. Mas eles não creram. Eles não creram porque eles esperavam que Jesus viesse com uma carruagem de fogo e fuzilasse os romanos. Mas não, Jesus vem como um homem simples, pobre, nascendo numa manjedoura. Quem pode esperar? Então a expectativa deles era de um homem que salvasse eles na parte física. Mas Jesus veio trazer a palavra, Jesus veio trazer a salvação para eles. Assim estamos nós. Jesus trouxe para eles a salvação e nós fomos enxertados também, nós somos os gentios, fomos enxertados também para com ele ser salvo. Mas como eles não creram, a maioria de nós também não crê. Essa passagem é maravilhosa, eu até me emocionei aqui, porque muitos estão assim, cegos, né?
vendo a salvação, vendo Jesus Cristo como Salvador, e eles estão esperando a salvação, no caso dos judeus, a vinda de Jesus ainda, e nós aqui estamos esperando a salvação em quem? Né? Num profeta, em quem nós estamos esperando a salvação? Ou nós não estamos esperando? A maioria não está nem ligando, a maioria nem acredita. Então eu queria que você refletisse nisso aqui. É mais ou menos fazendo um paralelo, é claro que guardando as devidas proporções. Imagina o nosso país hoje. Nós vivemos um tempo de escravidão, muitos anos, né? Muitos anos de escravidão. Só que a gente não conhece o outro lado. A gente achava que era bom porque a gente não conhece a liberdade. Nós não conhecemos a liberdade dos americanos, ter tudo e ter liberdade de ir e vir, morar onde quer, ter o que quiser. A gente não conhece isso. A gente não conhece a liberdade dos europeus até que a gente vá lá e conheça e veja. Então a gente acha que estava bom antes, né? E hoje há um governo tentando trazer essa liberdade para o povo, mas não é fácil. Ele não consegue sozinho. Precisa nossa mente mudar, precisa nós ter uma mudança de mente, né? Mas é difícil, aí não vou entrar em política. Mas com relação a Cristo, Jesus veio trazer a salvação. Nós éramos escravos, e aquele que não se rendeu a Cristo continua escravo, ele continua tendo outros deuses, esperando que Deus seja misericordioso. É isso que eu ouço as pessoas falar. Não, mas Deus é misericordioso. Não, irmãos. Por que Jesus iria morrer? Nós não precisaríamos de Jesus, então. Precisaria só esperar em Deus, ser bonzinho, tal. Nem Madre Teresa de Calcutá, nem a própria Maria, mãe de Jesus, nem José seriam salvos se não fosse pela misericórdia do sangue de Cristo. Então essa palavra que eu deixo para você, que você possa refletir nela, que Satanás, quando você ouvir essa mensagem, compartilha aí, gente, passa para alguém, manda para as pessoas que você achar que é viável essa palavra, tá bom? E que Satanás não roube do seu coração essa passagem, essa mensagem, que você possa ir lá em Lucas 24, 13, ler e meditar, tá bom? Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.